Fala pessoal, beleza? Vou estar aqui gravando uma sessão, aproveitando esse volume ótimo que está rolando no Kaká Poker, para a gente poder gerar conteúdo, falar sobre as mãos. Essa sessão gravada, diferente de uma sessão online, ela acaba ficando um pouco mais prática, porque nós vamos ter mais concentração aqui no jogo, né? Vamos ter foco total, onde na live a gente acaba dando bastante atenção para responder vocês no chat, expondo algumas coisas que a gente acha que pode ser positivo para a galera. Aqui eu vou estar focadão no jogo e conseguir falar quanto mais possível aí dos spots que vão estar rolando. Tem duas mesas aqui abertas. E a gente vai procurar ação nas demais. A gente está nas duas listas de espera. Aqui a gente tem um HU. Esperar formar essa mesa, não vou sentar no HU aqui para jogar. Espero que tenha bastante spot aí para poder mostrar para vocês. É bem interessante quando a gente consegue só gravar assim, acaba que o foco fica total, que eu consigo falar sobre absolutamente todas as mãos e as decisões tomadas aqui. Apesar da conexão aqui, eu opto por foldar, né? Meus flushes estão mortos aqui para esses caras que estão jogando. A gente está jogando 4-way, né? Lembrando que eu vou defender essa mão no Big Blind muito quando eu estiver jogando HU, por exemplo, né? Porém, quando eu me encontro 4-way, meu valor dos flushes cai muito, né? Ou quase anula, né? Ele pode me levar sempre a reverse implied odds, né? Ou acertar e ainda perder dinheiro. Então, quanto mais HU a gente tiver, entre aspas, a gente acaba defendendo mais, quanto mais multi-way defendendo menos, né? A gente precisa ter mãos com bastante potencial de nuts, porque a gente está jogando com vários oponentes. E precisa ir pro chão com os garotos com as melhores mãos. Eu vou entrar aqui por enquanto. Vou deixar esta mesinha aqui. Mas eu preciso deixar esta aqui, que é a principal, aqui do ladinho, para ver quando chamam a gente aí para as outras mesas. Foldar. Esse asas aqui é só foldar, tá? Não tem muito o que fazer, não. Por mais que seja um asas, ele é bem fraco. Então vou esperar nos chamarem alguma das mesas aqui, ou essa mesa que sentar mais um jogador a gente senta também. Óbvio que qualquer pergunta aqui também, né? Vocês podem deixar nos comentários aqui que eu vou respondendo vocês para ajudar da melhor forma possível. A gente vai estar sempre ligado aí para poder responder essas dúvidas. Então não deixa de perguntar. Às vezes eu tô aqui vendo um spot que é super padrão para mim, de um Open,
ou de um fold, e na cabeça de vocês está um pouquinho grilado aí. Então, pergunta que a gente vai estar sempre respondendo. Essa é a única maneira de esclarecer as dúvidas, né? Não tem outra. E não se atucana com a pergunta, porque a tua pergunta pode ser a dúvida do outro, né? Todos que estão aqui para aprender, para melhorar um pouco o jogo de alguma forma. Então não deixem de fazer. Triple suited, né? 3 cartas do mesmo naipe, sendo esse flush em valete, é quase um flush nulo aqui, óbvio. Tem as Broadways e tem essa conectividade, mas com esse cara grudento no Big Blind que nunca vai foldar, esse cara aqui no bottom que tem uma frequência ok de call ainda, prefiro só foldar. Sem nenhuma ação por enquanto. É importante que a gente fique atento às ações da mesa, né? Mesmo não estando jogando, para que possa clarear bastante algum spot com uma informação extra de algum oponente, né? Importante ver um site como o Kaká Poker, né? Mostrando um volume, né? Se for ver aqui em reais são 3, 5, 10 rolando, né? 2, 2,5, 5 ali, né? Algumas 25, 50 e 10, 20 cents de dólar e tal. Isso me anima bastante, tendo em vista que a gente está sempre procurando jogos em novos lugares, né? Principalmente lugares que são mais seguros, assim como o Kaká Poker tem se mostrado, né? Tendo em vista principalmente que é uma conta por CPF, que você precisa mandar os documentos para habilitar ela, etc. Aqui eu fui para bet call mesmo, a gente tem 2 redraws, tem o valor do rei 6. Não vou foldar nesse 2, obviamente. Ele tem alguns 3 e 4, tem. Mas ele já está marcado de roxo lá, né? Esse marcar de roxo para mim é um cara agressivo, né? Então contra esse cara eu só vejo essa forma de jogar essa mão. Aqui eu vou dar check raise justamente por ser o mesmo cara agressivo. É um board que eu vou dar bastante check raise, mas eu acho que esse cara não pensa muito isso, entende? Por isso que eu simplesmente opto pelo check raise, porque a única coisa que eu acho que ele vai ver ali é: vou apostar que ele deu check e deu. É a linha de pensamento dele. Assim como ele fez essa jogada aqui, né? Óbvio que aqui ele tem dama-dama, não vai foldar. Mas um asa ou uma copas ou um valete. Tcharam! Você tem que chamar, né, gente? Então tem que ficar atento, né? Ficaria muito complicado eu jogar aquela mão tomando check raise se fosse um cara, mesmo com essas stats um pouco mais passivos, ele já demonstrou fazer algumas jogadas meio agressivas, né? Então eu vou fazendo notes, vou confirmando as notes, né? Aqui abriu sentou um outro jogador, então eu vou sair dessa mesa aqui e vamos entrar nesta aqui que já tem 3 jogadores. Só conferir se a tela é ruim usar apenas 2 telas.
Aqui é bem limite, eu acho que eu poderia dar call se eu não tivesse... eu poderia dar call tranquilo se não tivesse essas 3 copas. Mas ainda assim eu acho que é justo. Aqui é um open, esse tribet do cara é bem apertado, né? Então é bem topo do range. Eu consigo jogar contra ele bem safe com essa conectividade, com esse double suit, ele estando em posição. Óbvio que a gente espera boards melhores, né? Aqui é só foldar mesmo. Vou só foldar. Se tivesse alguma conexão que esse 2 não fosse dangler, né? Poderia dar esse call. Não posso overvalorizar esses rei-reis double suit com 0 conexão, né? E é um rei-rei 7-7, né? Esses low pairs geralmente nos colocam em situações bem desagradáveis, né? Quando a gente consegue botar fichas pra dentro e alguém vem junto, a gente tem um problema muito grande. Aqui eu não tinha visto, que eu não recomprei. Decisão bem fácil aqui. O range dele é forte, né? Ele abriu versus um limp aqui. Vou tentar optar pelo check, para ver se a gente consegue alguma ação. Conseguimos bastante do que queríamos. Yep. Então a gente tem aqui, ó, ação, mesas chamando. Vamos manter essas mesas que elas parecem ser interessantes pra gente jogar. Erro aqui, né? Não vi o cara tem 15% de tribet. Não posso abrir essa mão quando o cara que tem 15% de tribet. Então cometi um erro, que eu sei que ele vai tribetar bastante. Aqui eu poderia ter dado esse open, não dei, estava olhando a outra mão. Uma coisa importante que eu sempre chamo a atenção de vocês, principalmente nos treinamentos que eu tô trabalhando com a galera, que eu vou só dar check, tá? Não quero dar check call com essas pontas e um flush draw fraco. Vou só dar check, ele me parece bastante agressivo. Vou dar check de novo, porque eu tenho só uma street de valor aqui. Pode ser o blefe dele no river, né? Como eu chequei, ele tem muita tendência a blefar. E aqui eu vou pro size baixo justamente para pagar com esse flush, porque tipo, ele não tem flush nenhum. Eu também não represento flush nenhum. Então como o cara é agressivo, eu posso dar oportunidade para ele blefar a mão, né? Então como eu sempre falo para vocês, eu procuro constantemente achar locais onde os jogos estão mais saudáveis, onde tem mais estrelas. Aqui vamos torcer. Tem que torcer para esses caras foldarem, principalmente, né? Porque provavelmente ele está representando um asas, né? E entra um outro cara conosco aqui, fica um spot bem merda. Se pensou, ainda tá ok. Board muito ruim. Com os 2 calls aqui é só desligar. Infelizmente eu tenho que desligar a mão aqui, tá? O SPR tá pequeno. Faria algumas vezes eu pagar. Mas nesse board, quando ele lidera, por mais que ele lidere muita coisa aqui, a gente não tem cuidado nenhuma pra puxar e tal. Simplesmente entregar a mão aqui. Vou fazer a recompra antes.
Precisaria de 33% de equidade, eu imagino que eu não tenha. Não tenho nem os 2 redores. Se eu tivesse uma broca, estaria lá. Aqui eu vou pra bet mesmo, eu acho que eu só vou tirar dinheiro das trincas e dos próprios flushes. Então eu vou tentar desde a primeira street, eu acho que eu vou ter essas 3 streets de valor. Ou pelo menos 2 que seriam flop turn, né? Tendo em vista que as trincas me pagam flop turn. E às vezes do desconfiado, né? No flush eu vou conseguir ter as 3 streets de valor. Então, como eu estava falando para vocês, eu procuro bastante. Tô sempre procurando, na verdade, spots onde consiga ter melhores jogos, né? Onde eu consiga jogadores mais fáceis. E por que eu tô falando isso, né? Porque uma das coisas que precisa ter muito claro é que uma das leis, na verdade, é que rakeback não supera profit, né? Você tem que sempre estar pensando nisso, né? Você precisa estar jogando em jogos que você é ganhador, que você consegue imprimir mais dinheiro, e você faz isso de uma maneira super simples, que é controlar os seus ganhos e com uma amostragem grande de mãos você chegar no final do mês e falar: jogava aqui, ganhava Y com rakeback, ganhava lá, meu rakeback é menor, aqui pessoal da call, mas eu ganhei mais dinheiro jogando. O que importa no final das contas? O que importa no final das contas é você ganhar mais. Então, se você ganhou 1000 jogando e tem 0% de rakeback, ganhou 800 quando você tem... Espera aí que caiu um lenço aqui. E aí você ganha 800 onde você tem rakeback. Com o rakeback, o que vale mais a pena? Obviamente, vale mais a pena onde você ganha mais dinheiro, dependendo de onde ele veio, né? Então é importante que você procure e teste locais, né? Porque por um motivo ou outro você pode estar ganhando mais dinheiro lá neste local, né? Aqui é check, eu não vejo por que betar. Vou tomar raise com muitas mãos, né? Tem vários combos aqui que eu tô ganhando. Pontas flash draw que vai me mandar, alguns 2 pares e 8 pode me mandar, e eu não vou estar agradável em pagar, porque tem os straights, né? Então eu só checo. Vou jogar as outras 2 streets em posição. Vou só foldar. Então a opção do Kaka Poker, ele é uma opção que você precisa testar, né? Principalmente pelo quesito de segurança, né? Que eu estou bastante animado com isso. Por ser um site, ele tem carinha de aplicativo, mas ele é um site. Ele vem com essa cara justamente para os jogadores que gostam de aplicativo se sentirem à vontade quando jogam com ele, né? Mas por trás tem todo um background de site, né? É só para acessar uma conta por computador, documentação, aquela coisa toda complexa de um site. E também principalmente o field, né? Eu tenho feito algumas lives aqui e tenho mostrado nessas sessões o que a gente vê os jogadores fazendo, que normalmente a gente não via mais em alguns outros locais, né? Tem um field predominantemente oriental, né? Ásia, etc. Vamos lá, pessoal. Aqui eu optei só pelo call. Eu não vejo esse cara tendo as as nunca, né? Aqui eu já vou dar raise. Eu acho que eu tô ganhando muito essa mão, né? Acho que todos os rei, as as, ele teria dado open. Todo raise que eu tenho do que cobrado, um cara pagador assim ainda.
Então testem, façam isso na carreira de vocês, né? Testem locais, façam uma amostragem grande no local, vejam o quanto você enxerga aquele field fraco, o quanto aquele jogo e as ferramentas que aquele software ou site oferece na questão da segurança. E metrifiquem, né? Às vezes o teu estilo de jogo, e acontece muito isso no time, por exemplo, alguns estilos de jogo funcionam muito bem contra um tipo de oponente, outros não. Existem jogos que são muito loose, que os jogadores jogam muita ficha pra cima, que alguns jogadores um pouco mais tight, mais niche, tem muita dificuldade, os caras amassam eles no longo prazo. Então, por mais que seja um jogo louco, com jogadores fáceis, os jogadores tights não se adaptam naquele jogo, não sabem reagir àquele jogo, então tem que procurar um outro spot, né? Isso você vai fazendo no teste, né? Que tem uma série de variáveis que só você, seu jogo e sua cabeça vão estar prontas ali para interpretar e ver onde é que você, no final das contas, que é o que a gente quer, ganha mais dinheiro, né? Então, aproveitem esse tipo de oportunidade e também tenham em vista que eu só trago aqui para vocês coisas que eu já testei, validei e entendi como é o background, né? Então, por isso que nesse momento eu trouxe aí umas 2 semanas para trás para vocês o Kaká Poker, né? Experimentem, nada melhor do que experimentar. Eu deixo embaixo desse vídeo sempre os dados da nossa central de atendimento. Deixo também o link para você se cadastrar no Kaká Poker, né? Lembrando que o Kaká Poker você pode depositar por Pix, pode fazer tudo direto no site. Se você precisar de suporte para depósito, para saque, nós podemos fazer isso para você também. Então, experimentem. Vocês sabem que a gente tá aqui sempre para tentar trazer alternativas e melhor para vocês e essa é mais uma opção, né? Uma outra coisa importante que eu enxergo no Kaká Poker é que, como eles estão tentando atrair muitos jogadores, eles estão oferecendo muitos bônus e benefícios e tal, né? Então eles têm bônus de primeiro depósito. Quando você faz o primeiro depósito, você ganha alguns tickets já para jogar aqueles spin go, né? Tem algumas... quem é grinder, né? Quem é jogador mesmo regular, eles têm promos onde... nos 2 primeiros meses, aí, se você jogar 15 mil mãos, você ganha mais um bônus de depósito de até $1.000. Você pode pedir todas essas informações no atendimento que as meninas te ajudam. Mas eles estão investindo bastante, né? Tem uma road que está rodando agora para Vegas, né? Torneios baixinhos que você pode ganhar a tua ida para Vegas e o buy-in para Vegas. Se você não puder ir, você pode ganhar esses $15 mil, que é o valor do pacote, ou $10 mil agora, desculpem, eu não estou lembrado. Mas acho que $10 mil é o buy-in, $5 mil é as despesas e tal. Então... vale a pena porque você acaba... Por mais que eles tenham um hackback de até 50%, né? Por mais que você já tenha esses 50% em algum lugar, que aqui você vai ter que conquistar os 50%, todos esses outros benefícios acabam te dando um hackback gigante. Tem aquelas races de cash game, então se você jogar bastante durante a semana você ganha alguns bônus, que são bem grandes por sinal, né? Tem uma decisão um pouco chata aqui, cara. Tendo em vista que esse cara é bem agressivo, né? E eu tenho uma mão que estaria ok para eu chovar aqui. Eu acho que eu consigo fold desse cara. Mas eu ainda vou optar por esse fold. Não tenho tanta clareza desses números, não vi o cara dando showdowns e tal. Mesmo contra uma mão aleatória que tenha flushes livres, eu não vou estar. Ok, eu nunca vou puxar tanta equidade com essa mão, vou acabar decidindo por foldar. Contra 2 jogadores aqui. Eu acho que eu vou ter bastante raise, né? Dos flushes em as, das pontas 2 pares. Contra 1 eu até iria de bet call. Contra 2 eu vou optar pelo check ainda. Tem boas cartas no turn, o próprio flush, o próprio as e rei, que poderia dar raise quando eles viessem de probe, né? Esse as obviamente é o melhor dos mundos, né? Vou só dar call. Torcer para não dobrar nada. Não faz sentido eu dar raise, né? Eu tô com os 3 pares.
E com o flush nuts, nada me paga do outro lado lá. É que eu vou tentar um size baixo mesmo para tentar tirar um pouco de dinheiro que resolveu me pagar ali ainda. É bem difícil mesmo ele me pagar. Vou dar check call aqui. Não quero colocar esses 150 blinds pro centro. Apenas flush draw e as as. Vou optar pelo check call de novo. Poderia ir de bet também. Vamos lá. Spot bem chatinho. Cara, por quê? Porque o cara é over aggressive ali com as stats todas desreguladas e tal, né? Mas não faz sentido esse insta bet dele aqui, né? Eu bloqueio pontas e tal. Ele tem... eu vou desconsiderar essas stats dele aqui e vou simplesmente foldar a mão. Eu acho que ele ainda tem bastante rei, tá? Eu tô ignorando um pouco ele ter... Eu não consigo enxergar ele ter 10 aqui, né? Porque senão ele deveria betar alguns flops, né? Mas tipo, esse instapot river aqui, enfim... Vou esperar algumas outras mãos pra que ele dar um hero call no cara, sabe? Por mais que ele tenha as stats desvirtuadas e tal... que tenderiam a fazer eu pagar... e ele não representar o 10, ainda assim eu me senti desconfortável e optei pelo fold, né? Que são informações que fariam eu decidir pelo call, né? Mas como eu sempre falo também, eu prefiro muito mais esperar um pouco, ver o jogo se desenvolver, né? E que algum outro jogador pague pelo showdown que eu quero ver para garantir o que aquele cara tá querendo representar, né? Ou que eu tô achando que ele é, do que eu dar hero calls aqui e ele me estampar alguns nuts. Então eu prefiro que os outros jogadores joguem, que eu veja os showdowns para firmar um pouco a imagem que aqueles números estão querendo me mostrar, sabe? O cara é jogador de HU, por exemplo, né? Tá com os números todos desvirtuados e você toma uma decisão errada. Então, aqui acabou o jogo, vamos buscar uma outra 51 aqui. Bom, o volume de jogo assim é... Defesa de Big Blind bem tranquila. Posso optar pelo check aqui também. Posso optar pelo c-bet. Só foldar. Se eu tivesse redraws mais fortes, né? Ou double redraws, por exemplo, eu sempre iria de check call. Aqui eu opto mais pelo bet fold mesmo. Por ter o 2 e 6, acho que não tem tanta mão que tenda a me pagar, né? Eu bloqueio algumas coisas, então eu prefiro ir pro bet. Quando o cara do botão folda,
E o Big Blind paga, a gente pode checar behind, em posição. Então essa situação que aconteceu realmente é a pior, que é já tomar reação do bottom mesmo. Mas aí é super simples só foldar. Ó, a ação tá ficando bem intensa com esse cara dando straddle e tal toda hora. Aquele cara agressivo lá, então temos que ficar atento a esta mesa aqui. Fechar aqui. Vamos abrir aqui. Que é fold, né? Tentando lembrar dos conceitos básicos, né? Low cards 2 e 3 aqui. No 5 cards tem 0 valor, né? Então muita atenção. Ela enfraquece muito a tua mão e por mais que pareça ter alguma conexão desse As 2 e 3, efetivamente elas não funcionam, né? Você não consegue... se você simular, por exemplo, algumas mãos que você esteja jogando multi-way, né, com mais de um jogador, você acerte um straight baixo, tipo um As 2, As 3 num board 2, 4, 5, quando você tem muitos jogadores, a possibilidade de você ficar nuts nessa mão, ela é bem pequena, né? E geralmente você vai colocar as fichas quando você acertar, né? Raras vezes que você acertar, e você colocar as fichas para dentro e alguém for em all-in contigo, dificilmente você não tá flipando ali, né? Não tá no máximo flipando, né? Ou até às vezes dominado por algo um pouco maior, né? Então você tem que acertar, e quando acertar você precisa, quem está de MP, eu acho que eu posso foldar com esse 6 e 2, né? Me passei. Triple suited em rei, até que ele é um pouquinho melhor, ele é um pouco mais interessante do que se fosse o triple suited em as, mas com esse 6 e 2 e tendo de MP, ok, ainda eu nem abri.
Lembrem, né? Para você ganhar dinheiro, você precisa acertar, seu oponente precisa acertar. Os dois precisam botar fichas para dentro da mesa. Claro que você consegue fazer dinheiro e vai fazer dinheiro nas jogadas sem showdown, obviamente. Mas para ir ao win, quando você for ao win, você precisa hitar a sua mão e seu oponente precisa hitar a mão dele, né? Quando você vai com mãos que não tem dominância, muito possivelmente quando isso acontecer você vai estar no máximo flipando, às vezes dominado. Então você precisa procurar mãos que você esteja dominando o seu oponente quando você for em all-in. Por mais que às vezes, obviamente, vai acontecer de não estar. Mas essa é a procura que a gente tem que ter, que tem que fazer. Então você joga com mãos fracas, joga com mãos fracas, joga com mãos fracas, joga e folda, joga e folda, joga e folda. Quando você for em all-in, ainda assim você tem um spot bem complicado, porque pro cara ir all-in contigo e a tua mão é fraca, low cards, ele provavelmente vai ter saídas aí do que fazer. Aqui é um check call bem ok, broca, os dois pares, o redraw em paus. Aqui a gente tem duas brocas. Não tem o note dele aqui sobre nada. Eu tenho que tentar definir um hang pra ele, né? Óbvio, ele pode ter vala-vala, óbvio, ele pode ter vala 7 de repente. Pode ter só o valete com saídas de flash draw. A questão é que tem com esse set aqui tem poucos rivers, por mais que me abra uma broca. Eu vou continuar nas dobras, no 3, obviamente, no 5, obviamente, no as, obviamente, no pause, obviamente. Nesse set eu vou simplesmente desligar. E também existem alguns turns aos quais ele não segue barrilando, né? $650 blinds, hein? Fichas, o querido. Toda a mesa de deep stack, na verdade, nós que sentamos agora perdidos aí.
check call também. Não dá nem pra dar check raise, nem pra c-betar, né? A gente c-beta, toma call, todos os turns a gente vai desligar, né? Aqui eu betei e vou dar check. Vou dar check raise nele, né? Eu imagino que ele não me pague nem com essa mão quando eu beto o river, tá? Eu acho que de repente essa seja uma das únicas mãos que ele me pague, que é o flush com o 10, onde ele veja que eu tô tentando fazer um movimento de blefe e tal. Mas eu acho que todos os fulls dele, por exemplo, que eu betaria e tomaria só call, ele beta, eu dou raise, ele dá call, então eu extraio mais fichas. Ele pode blefar, né, ter floatado alguma coisa que não seja essas copas, por exemplo, que essas copas ele checa behind e tenta blefar. E a grande questão pra mim é que eu não tomo call desses flushes quando eu beto também, né? Então se eu achar que o oponente me dá call com esses flushes, eu tenho que ir pro bet. Mas eu acho que ele não vai dar, então eu prefiro dar check pra incluir os blefs dele, para daqui a pouco ele querer value betar um flush nuts. Poderia incluir essa possibilidade, mas principalmente por quando ele tiver os fulls, eu poder extrair muitos blinds, né, no check raise e tal. Então você tomar uma decisão, beleza, betei turn no full, tomei call. Que mãos ele representa quando ele me dá call? Ele representa o 10, ele representa o overpairs, ele representa um flush alto, né, pra mim, tanto em ouros quanto em copas, tem que ser um flush alto, Tem mais possibilidades, bem mais possibilidades de ser do outro naipe, tendo em vista que copas ele poderia ter betado no meu check algumas das vezes. Então você acaba compondo alguns hands possíveis. Desses hands possíveis que você compôs, que ele poderia ter no turn, quando ele dá call no seu bet, você precisa pensar qual daquelas mãos daria o call no seu bet river, quando você vai de bet, demonstrando certa força, né? Flushes eu acho que não, a não ser nuts, né? Todo o restante ele não paga. Fulls ele pagaria, como a gente tem o nuts, provavelmente ele tem um full menor, ele não vai dar raise, né? Então dessas mãos, não é melhor de repente eu dar check para que inclui os blefs dele do outro naipe que não acertou, tirar muito mais quando ele tiver o full. Então a única a parte ruim é que daqui a pouco um jogador que é bem pagador, a gente deixa de extrair dinheiro de alguns flushes que ele acertou, sabe? Mas isso precisa ter noção que é um jogador bem pagador, que eu não tenho essa informação para tal ainda, sabe? E claro, existe algumas mãos, uma mão a mais que ele me paga, que é aquela mão que ele tinha, que eu não sei se ele me paga, na verdade, depende do perfil, né? Porque ele bloqueia o 10 dos fulls e tem um flush, então tipo, fica meio sem sentido eu betar e betar. Teria que ser um bet alto, né? Mas na minha concepção, enfim, falando sobre essa mão, eu acho que é melhor checar, porque eu consigo tirar mais dinheiro e incluir alguns hands mais fracos. Teve um jackpot aí, olha aí. Straight flush. Aqui é interessante também que você ganha jackpot só fazendo a mão, né? Esse é um outro benefício deles, né? Não precisa você fazer a mão, o fulano fazer a mão. Você faz a mão, você já ganha um jackpot, sim. Os momentos sem ação. E tá tudo bem, é normal, né? Os caras me vêm fazendo algumas live plays, jogando algumas lives e o cara toma uma bad. Pô, acontece que o cara também... Pô, o cara também fica uma hora sem ação. Não sei porque que... Imaginam que poderia ser diferente, né? Essa sessão aqui é uma sessão
onde eu sempre faço com os alunos da Academia Brasileira de Omaha, né? Do nosso curso avançado, na verdade. Todas as vezes que eu abro qualquer sessão para jogar, referente a esse nosso projeto de transformar os R$4.000, que eram 20 buy-ins de 1-2 até o infinito, aí, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou subindo de limite. Essa live play era para ser exclusivamente para os alunos, né? Todas as vezes que eu jogo, eles estão conectados comigo online, ou agora, em alguns momentos, estou fazendo essas live plays gravadas, porque, por exemplo, eu estou viajando, a internet não é boa, etc. Eu gravo e envio para eles. Mas dessa vez, exclusivamente, por eu ter combinado de fazer uma live, acabar que a conexão do hotel tá péssima, fui em outros 2 lugares, não consegui uma conexão boa, eu tô fazendo de modo aberto para que todo mundo tenha acesso a isso e tenha um conteúdo semanal para estudar conforme eu gosto e é prometido pela Academia Brasileira de Omaha entregar para vocês o melhor. E mesmo o público que está começando a estudar, que hoje não quer investir em um treinamento, eu acho que é importante a gente fomentar para a comunidade o quanto é possível você fazer as coisas acontecerem e dar conteúdos para ela a ponto que você consiga bater os limites iniciais estudando o que está disponível na internet, né? Então, faz parte do nosso compromisso como empresa, como escola, como time, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar, aqui vale check. Não estou muito preocupado com turns, porque a gente tem espadas e paus, né? Bloqueio, valete das dobras e tal. Vou deixar ver se o cara resolve incluir blefs na mão dele ali e tal. Então a gente... aqui eu teria uma questão bem interessante no turn, que é dar call para tentar deixar ele blefar river. O que eu acho que não é viável. Aqui eu vou fazer uma blocking bet, tá? Que eu ainda acho que posso tomar call de rei 9, por exemplo, também. Então eu teria uma decisão no turn onde eu preciso ver se é melhor eu dar check call e deixar ele blefar river, ou se eu já dou check raise, né? Pra cobrar daqui a pouco das trincas flush draw que ele possa ter arrumado, ou com o as e rei tá free rolando, porque às vezes bate flush eu perco ação no river, né? Então, tipo, o que a gente precisa pensar na cabeça? Qual é a frequência que ele vai continuar o blefe nesse river? Temos informação para tal? Acho que não, as estatísticas dele não mostram muita coisa nesse primeiro momento, a gente não jogou muito com ele, né? Então eu não sei se ele vai parar a river ou não, né? Se é um jogador muito agressivo, que eu sei que porque eu dei check flop, check call, ele vai tentar a terceira, eu opto por dar esse check no river também, dar call no turn e dar o check no river. Agora, se é um jogador que eu não sei, ou que eu acho que tem tendência dele parar, eu vou optar pelo raise, porque eu quero tirar dinheiro das mãos prontas, né? Que vai ser uma trinca flush draw, o próprio as e rei que a gente tem o redraw, né? Então, por padrão, geralmente eu vou dar check raise nesse turn. Não, se o cara for muito agressivo, eu vou para check call, e aí no river eu vou tentar agressivar. Então essa construção de hands, essa união de informações para te ajudar no processo decisório é uma das coisas que a gente tenta elevar bastante quando a gente está entregando conteúdo nos nossos treinamentos, né, da Academia Brasileira de Omaha. Então, claro, a gente quer muito que você consuma esses conteúdos gratuitos que estão aqui, que você eleve seu nível de jogo aí, com as entregas que a gente faz, com as lives, com os conteúdos que o Renato coloca no YouTube, com o Instagram. Mas sem sombra de dúvidas, em algum momento você vai ter que decidir para que caminho você vai tomar no poker, né? Este caminho, ele pode ser só ser recreativo e estudar com o que tem disponível, tá tudo certo, mas em algum momento você vai falar, pô, de repente eu quero levar isso a sério.
ou quero aumentar meus ganhos, ou quero melhorar meu jogo. Você tem dois caminhos a partir daí para seguir, né? Você tem é buscar os treinamentos, né? E aqui a Academia Brasileira de Omaha oferece 2 treinamentos no momento, né? Os nossos treinamentos abrem e fecham de acordo com a disponibilidade que a gente tem de atender os jogadores, né? Então você precisa olhar no site nosso, eu deixo o link aqui embaixo também, que é bplo.com.br, e ver quais estão disponíveis naquele momento, ler um pouco sobre eles e tomar uma decisão. Aí você vai fazer um investimento, porém você vai estar, como é um jogo predatório, né? Quem estuda mais ganha mais. Você vai estar alguns passos à frente dos fields em geral. E para ganhar no poker você precisa estar acima da média dos jogadores que você está jogando, né? E sem sombra de dúvidas, fazer um treinamento é algo que vai te colocar em outro patamar. Então você tem essa opção. E eu, obviamente, recomendo muito, porque a Academia Brasileira de Omaha tem 6 anos aí, né? Então a gente estruturou muito bem, cronologicamente, está sempre atualizando os conteúdos, o treinamento está super bem formatado. A gente tem mais de 2.000 alunos já ao longo desses 6 anos, né? Recomendo demais que você olhe no nosso site se você quer dar espaço a mais e ter um overload de boas informações aí para transformar o teu jogo. E se você quer, por exemplo, tem o pensamento aí de vou levar isso para a vida, quero forçar no 12, né, dar o gás máximo para fazer disso a minha vida, a Academia Brasileira de Omaha tem o time da Academia Brasileira de Omaha, né, que é o BPLO Team, que está há 4 anos no mercado, um time de cash game. E você pode se inscrever para fazer parte desse time de cash game, né? Fazendo parte desse time de cash game, você vai ter todos os nossos instrutores à disposição, aulas semanais, várias aulas semanais, todo o suporte e feedback com pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Eu sinceramente acho que o melhor caminho, se você quer se profissionalizar, é você procurar um time de poker, seja nós ou qualquer outro time, né? Você vai ter toda uma estrutura para encurtar bastante a tua caminhada para o sucesso, sabe? A Academia Brasileira de Omaha deixa o seu processo seletivo aberto sempre, então se você tem interesse para ver se você é aprovado para entrar no time, a gente deixa o link lá no Instagram, tá? Na bio do Instagram você vai ter lá processo seletivo BPLO Team, clicar lá, você vai preencher um formulário e os meninos entram em contato com você. É uma das opções bem interessantes para quem quer se profissionalizar. Tem vários e vários benefícios, sem sombra de dúvida, se eu pudesse voltar atrás e tivesse times disponíveis, era lá que eu estaria, né? Vocês veem toda semana, né? Grandes jogadores surgindo de grandes times. Sem bastante ação também nesses últimos minutos, só observando o jogo acontecer. E é um jogo de paciência também, né, galera? Fold, 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 fold. E aí ficamos. Ação e ação, né? E nossa, olha o stack dessa galera aqui, bicho. Doideira, né? 600 blinds, 550, 300, 200, aqui tá com tudo na porta. Pagou, peraí, eu queria saber com o que o senhor pagou, querido. O cara tem as, rei 8. E pagou, perdeu, já sai potando pré-flop. Dá aquela pegadinha no tilt.
observadores de jogo, né? Só olhando a alegria da galera acontecer. Double Sweeted, Cutoff, esse 2 e 5, claro, é uma M, mas Cutoff a gente já consegue ainda dar esse Open. Só foldar. Quando a gente acha que a gente vai dar aquela pegadinha, sentir o gostinho de um flopinho, é 3-bet, 4-bet. Ação, né? Botão de fold eles não têm. É bet e é call. Acho que eu abro e fold, eles devem achar estranho. Olha lá, 9-9, 10-4 e 6. Onde é que você enxerga isso aí? Me contem. Que loucura, bicho. Loucura! Queremos te marcar, amigo. E não é um jogo barato, né, bicho? 1-2 pra nós brasileiros, 5-10 reais. É um bom jogo já, pô. Eles não querem saber 9... isso é uma das coisas que eu falei pra vocês antes, né? Ó. 9-9, 10, 6 e 4. O cara se mete na enhaca da mão, acerta e quando acerta ganha a ação e perde a mão. Acabou. Porque a mão dele não tem backup nenhum e tal. E é isso aí. Dá pra foldar essa mão aqui. Foldaria do MP. Tô abrindo do cutoff no limite. O solver não abre essa mão aqui, eu acho, nem de cutoff, tá? Acho que ela abre de button. Esses triple ases ele abre quando tem duas cartas conectadas, tá? Tipo, são 8 e 9, por exemplo. Ele abriria algumas vezes. Não lembro se a frequência é de 100% também. É que eu acho que é um fold, né? Porque é dama 4, né? Muita atenção ao small blind, né, galera? Posição que a gente mais perde dinheiro. Não, que a gente mais perde é big, né? Mas uma das que a gente mais perde. Sempre sem posição. Principalmente tendo aqueles dois danglers ali, né? Dois danglers não, low cards, né? Evitem jogar o small blind. Simplesmente evitem que você vai estar ganhando dinheiro sem sombra de dúvidas. E é isso, pessoal. Gravei uma horinha pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo que eu sempre trago aqui é que eu possa somar 1% pro jogo de vocês a cada live que você vê, a cada vídeo que você vê, né? Uma jogada que clareou, um open que eu dei que você não daria, um fold que eu dei que você não daria. As conexões começam a acontecer, você consegue entender uma linha de jogo. E claro, também tirar dúvidas aqui nos comentários. Infelizmente essas mesas estão super ativas com o jogão. A gente teve muito pouca ação, ficamos dead card boa parte do momento, mas no começo da sessão a gente teve bastante a somar. Espero que vocês tenham curtido. Sigam nos acompanhando. Lembrem, experimentem os softwares novos, né, os sites novos. Claro, aqueles aprovados, como esse que eu estou trazendo para vocês, que é o KK Poker, né? Não caiam em furadas de aplicativos e sites novos sem você ter referência sobre ele, né? Quer dar o teu passo a mais, transformar um pouco a tua pegada no jogo, a BPLO tem os treinamentos, dá uma olhada no nosso site lá. E
se você quer levar uma carreira profissional no jogo, aproveita as oportunidades de times de poker. A BPLO também tem isso aberto, processo seletivo. Você pode ir lá no nosso Instagram, no link da bio, se inscrever para esse processo e de repente estar conosco aí, promovendo e ajustando essa tua carreira sólida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar essa mão aqui e encerramos por aqui. Acho que eu tenho outro bet de valor, tá? Acho que é só o As que ele tem. Então eu beto mais baixo. Fechou? Até breve, um abraço.